Olá a todos, essa é o vídeo explicativo da atividade 2, como podemos ver no enunciado. Vamos começar a fazer. Antes de ser calculada a impedância e montando os circuitos de sequência, precisamos entender exatamente o que a questão quer. No enunciado da letra A, diz apresentar os circuitos elétricos de sequência positiva, negativa e zero, em PU, utilizando a base de potência de 100 MVA. Então, isso significa que nosso objetivo, pelo menos na questão A, não é resolver o circuito, e sim transformar todos os elementos em PU, separar os elementos conforme cada sequência, montar os três circuitos, sequência positiva, negativa e zero. Assim como ele disse, a primeira informação, temos que o S base vai ser igual a 100 MVA. Essa é a primeira informação que foi dada. A potência de base será a mesma para todo o sistema, já que a tensão base muda conforme o lado do transformador. Olhando para o lado do transformador de baixa tensão, temos, que foi também dado, que vai ser uma V base igual a 20 kV. E já o lado alto vai ser uma V base. Vou diferenciar aqui como V base B e V base A, né, de baixa e alta, de 500 kV. Com isso, a gente já pode calcular a impedância das bases. Né? Sabendo da fórmula, que é Z base é igual a V base ao quadrado sobre S base. O S base a gente já tem, que é 100 MVA, e o V base também a gente já tem. Então, o V base, com isso, o V base B, né? A gente vai calcular agora a impedância do Z base, que vai ser V ao quadrado, 20 ao quadrado, sobre 100 MVA. Que isso vai dar 4 ampere. Já o lado da base alta vai fazer a conta 500, jogando essa fórmula aqui, 500 ao quadrado sobre 100 MVA, que é K, 100 MVA, que isso vai dar 2.500 ampere. Também é possível calcular a fórmula da I base, que a fórmula é S base sobre raiz de 3 sobre o V base. Né? E com isso, né, no alta tensão, isso vai dar um V base de alta tensão igual a 0,115 Ka. Até aqui, nós não resolvemos absolutamente nada do circuito, né? Como já foi falado. Apenas criamos um sistema de referência. Todos os equipamentos serão convertidos usando essas bases. Isso permite comparar equipamentos de tensão completamente diferentes, como se todos estivessem trabalhando na mesma escala. Agora que já definimos todas as bases do sistema, vamos calcular os componentes simétricos da fonte. Essa etapa é essencial, porque a partir daqui, o circuito original deixa de ser um circuito trifásico desbalanceado e passa a ser representado por três circuitos independentes, com a sequência positiva, negativa e zero. Como foi dado no exercício, separando aqui, o VA a fórmula que foi dada é a raiz de 2 sobre a raiz de 3, 21 cos...
Dei um corte agora para escrever as fórmulas, para o vídeo não ficar muito grande. Agora, né, o passo é identificar os fasores. As expressões estão no domínio do tempo. Para trabalhar com as componentes simétricas, precisamos passar essas tensões para a forma fasorial. Ou seja, a expressão VT é igual a raiz de 2 VEF cos de ômega t mais a fase possui um fasor que é igual a VEF do ângulo. Observe que o enunciado escreveu como é aqui, ó, raiz de 2 sobre 3 vezes V. Porque tensões de fase, assim como os fasores, são VA é igual a 21, 20, VB é igual a 20, 90, e VC é igual a 18, 120. Só que lembrando, esses valores aqui não estão em PU, né? Como a gente viu mais acima, temos que dividir por 20. Ou seja, trocando de página aqui, como a gente tinha visto que o VA, né, é 21 sobre 20. Né? Temos que dividir esse valor por 20, por ser a base, o valor de base. Ou seja, o VA PU vai ser 21 sobre 20. A fase continua normal. E isso vai dar 1,05 com 20 de fase em PU. Ou a gente pode deixar assim ou dessa outra fórmula aqui. Mais 0,591J. Fazendo o mesmo passo para o VB, em PU, que vai dar 20 sobre 20 com ângulo de 90, no caso, menos 90. Isso daqui vai dar menos 1,90 menos 90 a fase. Ou menos J. PU. A mesma coisa para o VC, que a gente tem em PU, na terceira fase, vai ser 18 sobre 20 com a fase de 120. Isso vai dar um resultado de 0,9 120, o ângulo não muda, só muda a parte real. A gente pode escrever assim. Vou escrever aqui direitinho. 0,45 mais J 0,7794. Ou seja, agora a gente tem as três fases em PU. Ou seja, deixando aqui mais separado, né? Agora temos todas as tensões em PU. E na fórmula retangular, que é a parte mais importante. Por quê? As fórmulas das componentes simétricas envolvem somas de números complexos. Ou seja, dessa maneira aqui é melhor. Então vamos destacar isso. Né? O VA, a fase A, deu 98,67 mais J 0,3591. O VB deu menos J, esse aqui é o mais fácil, né? O VCPU deu menos 0,45 mais J 0,7794. Agora um passo muito importante, né? São as componentes simétricas, utilizando o operador chamado A.
A gente vai ver mais à frente. Quando a gente multiplica esse operador, a gente representa uma rotação de 120 graus. Ou seja, o A, quando você é multiplicado por alguma coisa, ele está mudando 120 graus. E quando é algo ao quadrado, ou seja, um A ao quadrado, é 240 graus. Ou seja, sempre que multiplicamos um fator por A, ele vai girar 120. E quando multiplicarmos por A ao quadrado, ele gira 240. Esse operador aparece porque as componentes simétricas são três sistemas equilibrados separados por exatamente 120 graus. Agora, um passo muito importante, né, para a gente descobrir as sequências é a gente olhar para essa matriz aqui, que é a sequência 0, V0, V1, V2, que é igual a 1 terço, 1, 1, 1, 1A ao quadrado e 1A ao quadrado A. Calma aí, um minutinho. B e VC. Por que essa matriz aqui é importante? Porque ela vai dar as nossas sequências. Ou seja, a sequência 0, né, a gente pode ver que vai ser, tirando dessa matriz, a sequência 0 vai ser 1 terço de VA mais VB mais VC. Isso daqui a gente tirou o quê? Multiplicando esse aqui, esse aqui, esse aqui. E esse valor aqui que vai dar a sequência de 0. Ou seja, substituindo esses valores aqui que a gente encontrou, a gente vai achar que o VA, né, substituindo, botando todos o VA aqui, o VB aqui, o VC aqui, nós vamos encontrar o valor de 0.1789 mais J 0.0462. E o módulo... Agora, o que a gente pode fazer? Converter isso para a fórmula polar. Ou seja, o módulo disso vai dar 14 volts. Então a gente pode escrever isso assim, ó, 14 volts, desculpa. 14. Então, 4, 6. Que isso daqui é a fase. E o módulo disso daqui vai dar 0.1848. Ou seja, essa é a nossa sequência 0. A sequência 0 é essa. Uma observação muito pertinente é que, para vocês observarem, que apareceu uma componente de sequência 0 diferente de 0. Isso acontece porque o sistema é desbalanceado. Em um sistema perfeitamente equilibrado, esse resultado seria exatamente 0. Agora, indo para a sequência positiva, né? Daquela mesma matriz, a gente tira que a sequência positiva vai ser 1 terço. Esse 1 terço não vai mudar. É VA mais AVB mais A ao quadrado VC. Então, aqui é importante aquela fórmula que eu falei. Quando você multiplica o A, você mudou o ângulo em 120 graus, você acrescenta, e o A ao quadrado é 240. Com isso, você colocando os valores aqui e fazendo essa multiplicação no fasor, você vai encontrar um valor de V1, que vai ser igual a 0.9176 mais J 0.2864. E isso pode ser representado pela outra fórmula polar de 0.961217.33, um ângulo. Tudo em PU. Agora, a sequência negativa, né? Essa aqui foi a sequência sec positiva. Agora, a sequência
negativa. E a fórmula da sequência negativa é, novamente, tirando aquela matriz, é igual a 1/3 de VA mais A ao quadrado VB mais AVC. Você colocando na fórmula os valores de VA, VB, VC e multiplicando pelos valores do A ao quadrado e o A, você vai encontrar o V2, que é a sequência negativa, 0.1098 mais J0066. Ou a gente pode escrever também 0.1130 e um ângulo de 13.64. Agora que já temos as três tensões de sequência de fonte V0, V1 e V2, a partir daqui a fonte trifásica desbalanceada foi completamente decomposta em três fontes independentes. Agora a gente vai converter todos os elementos do sistema, ou seja, o transformador, a linha, reatores, capacitores e carga, para a PU, identificar em quais circuitos em sequências cada um deles aparece. Agora, pelo primeiro elemento que a gente vai converter vai ser o transformador. Como o enunciado diz que ele está indo de 20 kV para 500 kV, e ele tem uma S-base de 1.800 MVA e reatância de 10%, com isso, nós podemos descrever a fórmula que determina a impedância do transformador, que é ZPU, vai ser o nova, ZPU antiga, sobre S-base nova sobre S-base antiga. Como as tensões continuam proporcionalmente ao transformador 20 e 500 kV, não precisa usar a relação das tensões. A fórmula reduz para, o Z novo vai ser 0.1 com 100 sobre 1.800. No caso, esse S-base é aquele S-base que a gente falou lá no começo, de 100 MVA. E esse aqui é o que foi dado, que era o antigo. E isso daqui, o ZT, vai dar J0.00556. Então, como o problema fornece somente a reatância do transformador, consideramos resistência desprezível. Então, logo, o ZT vai ser esse. Esse valor vale para quais sequências? Ou seja, esse Z vai valer para quais sequências? Vai valer para positiva, negativa e também para a sequência zero. A impedância de dispersão do transformador é praticamente igual para as três sequências. Ou seja, o ZT do transformador vai ser igual, vai ser esse valor para as três sequências. Então, para as três sequências, vai ser esse valor. Agora, o próximo passo, vamos converter a linha. Foi dado que a distância da linha é 150 km. E o enunciado fornece parâmetros por quilômetro. Primeiro, vamos calcular os parâmetros totais. Primeiro, vamos começar pela sequência positiva. Está enquadrado? Está enquadrado. O enunciado informou que a resistência, o R1, é igual a 0.03 ômega km. Como a linha possui 150 km, é só a gente multiplicar. Ou seja, vai ser 0.03 vezes 150, que deu um total de 4.5 ohms. Agora, o próximo passo é a indutância. A indutância dada por quilômetros
é 0,85 por quilômetro e é igual o resistor, é só a gente multiplicar. Ou seja, o L deu 0,85 vezes 150, deu um total de 127. Agora precisamos converter essa indutância em reatância, né? Porque como a gente vai descrever como ficou o sistema, a gente vai escrever em reatância. Ou seja, usamos o x igual a ômega L, né? Como o ômega ele é dado, né, forma de física, 2π vezes 60, que é o ângulo que foi dado, a frequência que foi dada, deu 377 rad por segundo. Jogando aqui, nós temos que o x, né, no caso, pegando esse valor aqui, botando aqui e esse valor aqui, deu 48,07 ohms. Agora montamos a impedância, né? Vai ser Z igual a 4,5 mais J, esse valor, 48,07. E a gente vai dividir pela impedância de base, do lado de alta, ou seja, dividir isso aqui por 2.500. Esse valor aqui a gente descobriu lá no começo. Que isso daqui vai dar 0,0018 mais J 0,0192. PU. É PU. Essa será a impedância de série de linha na sequência positiva. Ou seja, isso aqui vale apenas para a sequência positiva. Como a linha é simétrica, a sequência negativa possui exatamente os mesmos parâmetros, portanto, vai ser igual. Então, aqui, essa impedância, que é o LT1, é igual à impedância negativa. Então, vai dar ZLT1 igual a ZLT2. Agora vamos explicar o modelo π. A linha não possui apenas resistência e indutância. Ela também apresenta capacitância distribuída ao longo do comprimento. Por isso, usamos o modelo π. Como no enunciado está explicado. O enunciado, vamos já separar aqui, o enunciado ele diz que a capacitância é igual a 0,03 microfarad por quilômetro. Ou seja, também multiplicando por 150 km, isso vai dar um total de 1,95 microfarad. Como o modelo π divide essa capacitância igualmente entre as extremidades, cada lado possui 0,9565, que é só dividir, então cada lado ele vai possuir 0,975. Foi duplicado, foi mal. Dividido por 2 aqui. Então, com isso, a gente vai calcular a admitância de Y, que é esse valor é igual a Y igual a J. Eita, Y igual a J ômega C, que o Y deu, você jogando o ômega que a gente já descobriu e a capacitância deu, a indutância deu 0,00367,6S. Então, por que essa fórmula é importante? Porque agora a gente vai transformar esse valor em impedância. A gente sabe. Bom, agora a gente tem que passar aquele Y em PU, né? Então, para fazer isso, a gente vai em PU, é só multiplicar para o Z base. Então, vai ser o Y vezes o Z base. Que isso, essa continha
dá J 0.919. Como a gente quer agora a impedância, né? A gente sabe que a impedância, esse valor aqui é indutância, a gente sabe que indutância é o inverso da impedância. Então, é só a gente fazer o ZC igual a 1 sobre o Y, que é esse Y aqui, que já está em PU. Então, dá um valor de menos J 1,088 PU. Agora, para a sequência negativa, como a linha é completamente simétrica, então todos os valores permanecem iguais. Ou seja, na sequência negativa, também vai ser esse valor aqui e o valor que a gente descobriu anterior de linha de transmissão. Agora, para a sequência zero, o retorno da corrente ocorre pelo solo. Por isso, o fabricante fornece os parâmetros diferentes. Então, como o dado ele falou, né? Vamos aproveitar isso aqui, vou falar a sequência zero. Como ele falou lá, o R0 é igual a 0,2 ohms por quilômetro. Então tá, a gente tem esses valores que foi dado no enunciado. Como o caminho percorrido pela corrente é diferente, a impedância também muda. Ou seja, o procedimento é exatamente o mesmo da sequência positiva. Calcula-se a resistência total, a reatância total e, por fim, converte para PU, usando a impedância de base de 2.500 ohms. Com isso, o resultado obtido vai ser, então, o Z da linha de transmissão na sequência 0 vai ser 0.012 mais J 0.86 PU. Com isso, já para capacitância, a gente vai encontrar um Z0 menos J 2.176 PU. Então a gente encontrou esses dois resultados aqui, que é basicamente pegar esses valores e jogar naquelas fórmulas que a gente acabou de calcular para a sequência positiva e negativa. Então, até aqui já modelamos o transformador e as linhas de transmissão nas sequências positiva, negativa e zero. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é converter os elementos conectados às barras, os reatores, o banco de capacitores e a carga. Então, teremos todos os parâmetros necessários para desenhar os 3 circuitos. Como todos esses elementos que eu falei estão ligados em derivações que são chamados como shunt, o mais conveniente é representá-los por uma impedância. Para calcular essa potência, né, vamos separar aqui, para a gente calcular essa impedância shunt, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é o Z igual a 1 sobre o conjugado da potência complexa. Agora, com essa fórmula aqui, a gente vai calcular primeiro o reator da barra 2. E o enunciado fornece 200 mVAR. Primeiro, a gente precisa converter para PU esse valor. Então, para a gente converter em PU, basicamente a gente pegar esses 200 mVAR e dividir por 100 mVA, que era a nossa tensão base, a nossa potência base, né, que a gente já estipulado. Com isso daqui vai dar um valor de 2. Jogando essa fórmula, como é um elemento puramente indutivo, então o S vai dar J2. Outra folha. Está bem enquadrado, tá? Como o J2, a gente quer o conjugado dele para jogar nessa fórmula aqui, que é o S, o conjugado. Ou seja, o conjugado de J2 é menos J2.
Ou seja, o barra 2 vai ser z igual a 1 sobre menos j2. Isso aqui vai dar o j vai para cima com menos 1. Isso vai dar 0,5 j PU. Observe que o resultado ficou positivo na parte imaginária. Isso confirma que realmente estamos representando um elemento indutivo. Agora, para a barra 3, a gente vai repetir o mesmo raciocínio. Também possui 200 MVA, logo, a potência, aquele Q, a gente vai descobrir que é 2, porque é 200 sobre 100. Então, vai dar o valor de 2. Assim, o J, assim, um S, ele vai dar J2. Que, fazendo também a impedância, vai dar igual o anterior, que deu J 0,5 PU. Então, essa resistência da barra 2 vai dar J 0,5 PU. Como os dois reatores possuem exatamente a mesma potência, naturalmente suas impedâncias equivalentes também serão iguais. Por isso que deu igual os dois valores. Agora, o banco de capacitores. Agora temos 100 MVAR como a potência. Então, para a gente converter isso em PU, então, que em PU, isso vai dar 100 sobre 100, que é igual a 1. E isso na potência complexa vai ser igual a menos J1. Agora, aplicando nessa formulazinha aqui, que é Z igual a 1 sobre S, o conjugado, vai dar, isso daqui vai ser igual a 1 sobre menos J, o conjugado, então isso aqui vai ser positivo, ou seja, no final vai dar menos JPU, o banco de capacitores. Agora apareceu uma parte imaginária negativa. Isso identifica uma impedância capacitiva, que é o nosso. Então, esse aqui é o Zcap. Agora, o próximo passo é a carga. Geralmente costuma ser a mais trabalhosa. A carga, vou separar aqui. A carga vale 1.500 MW. E 300, vou anotando essas informações, MVAR. Primeiro a gente tem que converter em PU. Como é 100 MVA, é a base, então temos a potência em PU vai ser 1.500, vai ser esse valor aqui, a potência, dividido por 100, que deu 15. E o quê? Em PU, deu 300 sobre 100, que é igual a 3. Logo, o S, né? O S, como essa parte aqui é o imaginário e essa parte aqui é o real, ou seja, com esses dois valores, o S, a potência complexa, vai ser igual a 15 mais J3. Aplicando a mesma fórmula dessa daqui, temos que a impedância é igual a 1 sobre 15 mais J3, o conjugado, que vai ser igual a 1 sobre 15 menos J3. A gente, agora, multiplicando em cima e baixo pelo denominador, para a gente tirar essa parte imaginária daqui, a gente multiplica 15 menos J3 sobre 15 menos J3, em cima e baixo. Com isso tudo, a gente vai encontrar um valor de
0,0641 mais J 0,0128 PU. Então, observe que a carga ficou com uma resistência e uma reatância em série. Isso acontece porque ela consome tanto a potência ativa quanto a potência reativa. Pronto, agora a gente tem todos os valores, né, dos elementos já estão representados na unidade PU. Então, como a gente viu, o reator B2 é J0,5, o B3 também é igual, J.0.5, capacitor menos J1, e a carga deu 0,0641 mais J0,0128. Isso tudo convertido em PU. Agora a gente vai para a parte do desenho, né? Esses valores aparecem em quais circuitos, em quais circuitos de sequência? Os reatores aparecem nas 3 sequências, pois são os elementos passivos ligados à Terra. O capacitor também pode ser representado por sua impedância correspondente conforme o modelo adotado na resolução. A carga equilibrada aparece apenas em sequências positivas e negativas. Na sequência zero, ela normalmente não aparece, a menos que exista caminho para a corrente de sequência zero, pelo neutro. Como na resolução a carga foi desenhada também na sequência zero, isso depende da modelagem adotada pelo professor. Vale comentar isso. Bom, agora que não falta nenhum cálculo de parâmetro, vamos desenhar os 3 circuitos equivalentes de sequência. Pronto, acabei de desenhar esses 3 sequências. Não fiz no vídeo para não demorar muito. Mas a sequência positiva a gente pode observar que representa o funcionamento normal do sistema. Quando o sistema está equilibrado, praticamente toda a energia circula por esse circuito. Por isso, ele é praticamente possui todos os elementos do sistema original, né? A tensão, a gente vai usar a V1, né, que é justamente a componente positiva que calculamos anteriormente. E, né, a gente vai... o que a gente calculou antigamente, a gente vai botando nas devidas incógnitas. Agora, observe que esse circuito é praticamente igual, né, ao original. A única diferença é que todos os elementos estão em PU, por unidade. Agora, a sequência negativa, ela não muda muito, né? A sequência negativa também percorre praticamente o mesmo caminho físico da sequência positiva. Assim, a linha continua igual, o transformador continua igual, reatores continuam iguais, capacitor também, e a carga continua igual. Mas o que muda? A única diferença é a fonte, que agora a gente vai usar o V2, que foi calculado anteriormente. O resto permanece praticamente igual. Já a sequência zero é aqui que aparece a maior diferença. Além da gente usar o V0, né, ao invés de V1 e V2, essa fonte, né, é a componente comum às 3 fases. Agora, uma diferença é que a linha ela possui parâmetros diferentes. Isso ocorre porque, na sequência zero, a corrente retorna pelo solo, e não apenas pelos condutores da fase. Por isso, a resistência aumenta e a indutância aumenta também. E até a capacitância muda. Já o transformador, essa provavelmente é a parte mais importante do vídeo. O transformador possui a ligação delta Y, aterrado. E o que isso significa na sequência zero? As correntes de sequência zero não conseguem atravessar diretamente o rolamento em delta. Quando eles chegam ao lado da estrela, eles circulam internamente pelo delta. Por isso, o comportamento da sequência zero depende da ligação do transformador. Esse é justamente o motivo pelo qual o circuito de sequência zero quase sempre é diferente dos outros. Mas os reatores, eles continuam presentes,
possui elementos ligados diretamente ao sistema. O capacitor, o valor correspondente perdão, como o capacitor de linha muda, o ramo capacitor também possui outro valor. Agora vou botar um. Aqui faltou um T. Bom, no item A, nós apenas montamos os 3 circuitos equivalentes de sequência. Agora, no item B, finalmente vamos resolver esse circuito. O objetivo é determinar todas as extensões das barras e todas as correntes dos elementos para as 3 sequências. Né? Lendo o enunciado. Resolver em PU o regime permanente de cada componente simétrico do circuito elétrico, ou seja, as tensões de todas as barras e as correntes de cada elemento das sequências positivas, negativas e zero. Ou seja, agora vamos aplicar a análise de circuitos. Para começar, pela sequência positiva. Quais elementos estão ligados na barra 3? Que é a carga capacitor da barra e o reator da barra. Então, o primeiro passo é substituir esses 3 elementos por uma única impedância. E vamos trabalhar com a admitância. Quando vários elementos estão em paralelos, é muito mais fácil trabalhar com a admitância. Lembre, a gente fez isso daqui na última questão, que y igual a 1 sobre z. A admitância da carga é o z, pelo que a gente já calculou, é 0,641 mais J 0,0128. Logo, o YL é igual a 1 sobre Z. Na resolução, esse valor já foi calculado anteriormente. A admitância do reator, ele é 0,5J. Isso daí a gente já calculou, ou seja, a admitância vai ser 1 sobre J 0,5, que é igual a menos J2. Toda admitância indutiva possui parte imaginária negativa. Né? Então, essa daqui foi a do reator. Agora, do capacitor. O capacitor, a gente quer saber do capacitor. Então, o Z, a impedância do capacitor, que a gente já tinha calculado, é 1 sobre 1, é menos J1, que é, então, você botando essa mesma fórmula aqui, né, que é YC é igual a 1 sobre o Z, né, que a gente já tinha visto aqui. Isso daqui vai dar igual a J. Agora aparece parte imaginária positiva, como é esperado por um capacitor. Agora, ao somar essas duas admitâncias, a gente vai encontrar a equação aqui, 3, que é igual a 15J3.0811. Somando essas duas vai dar esse valor. Observe que a parte real praticamente vem toda da carga. Já a parte imaginária é o resultado da soma entre o capacitor, carga e reator. Agora, vamos voltar para a impedância. Como queremos resolver um circuito série, é melhor voltar para a impedância. Ou seja, isso aqui vai ser o inverso, né? Como a admitância é o inverso da capacitância, ou seja, então vai ser aqui 3 é igual a 1 sobre essa impedância aqui que a gente calculou aqui, que isso daqui vai dar 0,06397 mais J0. Vai dar esse valor. Isso significa que todos aqueles 3 elementos foram substituídos por uma impedância equivalente. Então, tudo aquilo virou isso daqui. Agora, vamos somar, né, com a linha. Né?
essa impedância equivalente está em série com a linha, ou seja, então a gente pode somar. Então, vamos fazer outra equação 2 aqui, que vai ser a soma dos dois. O Z' mais esse ZQ3 aqui que a gente viu. Ou seja, substituindo os valores na resolução, substituindo, né, fazendo a substituição aqui, o Z' é esse valor aqui, 0.0192, mais esse valor aqui que a gente acabou de calcular. Então o ZEQ2 ele vai dar 0.06576 mais J 0.032. Ou seja, agora toda a barra 3 foi substituída por uma única impedância, vista da barra 2. Agora vem uma etapa que é um pouco estranha, né? A gente vai transformar novamente para admitância. Como ainda existe um reator ligado diretamente à barra 2, precisamos fazer novamente uma associação em paralelo. Logo, só finalizar aqui, logo a indutância é igual a... Fazendo essa equação aqui, né, substituindo esse Z aqui, a gente vai obter 12.25 menos J6. Pronto, a gente obteve isso, né? Agora, como eu falei, a gente precisa somar com aquele reator para transformar em uma só coisa. Então, o reator, né, a gente sabe, separar aqui, o reator a gente sabe que ele possui uma indutância que é igual a menos J2. A gente já calculou isso. Ou seja, a indutância 1, né, que a gente a gente somou uma parte depois para somar com outra para somar. Então a gente fez um paralelo, depois fez outro para a gente chegar nessa equação aqui, que é mais primitiva, né? Então a gente fazendo a soma do 2, a indutância, né, dessa equação aqui, mais do reator 2, a gente consegue chegar no valor de 12.25 menos J8032. Bom, agora toda a rede à direita da barra 2 foi substituída por uma única admitância, que foi essa. Agora, novamente, percebe que é um processo que transforma e depois destransforma. Então, a gente vai transformar isso daqui em impedância novamente. Como que a gente sabe que a impedância vai ser o inverso da indutância? Ou seja, a impedância do dizer que vai ser o inverso, que dá 0.6109 mais J 0.0354. Então a gente chegou na última convenção. Agora, vamos somar com o transformador e a linha. Ou seja, agora, da fonte até a impedância equivalente, ainda existe duas coisas, né, que são o transformador e a linha. Logo, virando aqui, o Z total vai ser igual ao ZT mais o ZEQ. Que isso esse daqui, o ZT, a gente calculou no exercício A, e esse aqui a gente acabou de calcular. Ou seja, o ZT total, né, é igual a 0.6109 mais J
04097. Esse foi o Z total, a impedância total. Agora existe apenas a fonte e a impedância total. Então só sobrou esses duas coisas. A fonte e a impedância total. Porque todos os que estavam em impedância, a gente unificou para uma coisa só. Observe que não resolvemos o circuito inteiro de uma vez. Nós, resumindo o que a gente fez, a gente reduziu o paralelo da barra 3, somamos com a linha, depois reduzimos novamente, somamos com o transformador. No final, sobrou apenas uma fonte alimentando uma impedância equivalente. Assim, a corrente pode ser calculada imediatamente pela lei de Ohm. Ou seja, a gente tem apenas uma fonte V1 ligado a um Z total. Isso facilita nossas contas, né? Como eu tinha dito, a gente só vai usar a lei de Ohm. Mas antes, lembre que o transformador é aterrado e o anunciado informa que a tensão do lado de alta está adiantado de 30 graus. Como vamos resolver o circuito do lado de alta tensão, precisamos representar a fonte nesse referencial. Então, o V, vamos chamar de VG1, é igual a 0,9612 ângulo 1733. Agora a gente quer adiantar 30 graus, que é apenas você diminuir menos 30 na fase, ou seja, o V1, que tem esse chapéuzinho aqui, vai ser 9612 17,33 menos 30, que isso vai ser... Agora a gente vai ter um ângulo negativo, menos 12,67. Bom, como reduzimos toda a rede, agora, como falei, é só aplicar a lei de Ohm, que vai ser, né, vamos chamar de G1, que seria V, um chapéu, sobre o Z total. Aplicando esse valor aqui e aquele Z total aqui, a gente vai chegar num valor que é igual a 13,59 menos 16, o ângulo. Com isso, a gente converte essa corrente para ampere. Como até agora a corrente está em PU, para obter o valor real, multiplicamos pela corrente base. Ou seja, o I base é igual a 115 ampere. E como que veio esse 115, esse valor 115? Ele vem dessa fórmula aqui, que é I base, S base, sobre raiz de 3 e o V base. Como esse S base é 100 e esse V base é 20, no caso é 500 na parte alta, a gente vai chegar nesse valor de 115 ampere. Ou seja, agora para a gente achar o valor real, é só a gente multiplicar por 115. Então, o I, que a gente já tinha achado, é 13,59 vezes 115, que é igual a 1.563 ampere. Agora já sabemos quanto a fonte fornece para toda a sequência positiva. Agora, aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões. A tensão da barra 2 é igual à tensão da fonte, menos a queda do transformador. Ou seja,
o V base 2 vai ser o V1 menos o IG1ZT. Substituindo os valores, que são 0,96112 menos 13,59. Esses valores todos a gente já calculou anteriormente. Ou seja, o V da base 2 é igual a 0,9233 13,59. Convertendo para KV, basta multiplicar por 500. Ou seja, aqui está em PU. Em KV, multiplicar por 500, que dá 461 KV. Agora, como que a gente já conhece a tensão da barra 2, podemos calcular a corrente ligada a essa barra. Ou seja, usando a lei, né, que é lei de Ohm, que é o do reator 2 é igual ao V base 2 sobre o Z. Isso daqui vai dar, substituindo os valores, a gente vai obter 1,8545 menos 76, o ângulo. Em ampere, isso tudo em ampere. Multiplicando por 115, como que eu cheguei nesse valor? Naquela fórmula que eu falei anteriormente da base, que é igual... Deixa eu pegar aqui. Esse valor ele vem daqui, ao invés daqui ser 500, é 20. Com isso, dá o valor de 115, que a gente vai encontrar para transformar em KV. Transformando em KV. Ou seja, em KV, ou seja, em KV dá 212 KV. KI, no caso. K ampere. K. Então, continuando, a corrente no capacitor, a gente fazendo a mesma coisa, que é IC igual a V base 2 sobre menos J, que isso daqui vai dar um valor de 0,822073. Isso em PU. Agora, transformando em ampere, vai dar 94,92. E a fase é a mesma, né? Aqui também é a mesma, menos 76. O outro, no caso também, ampere continua a fase, 118,99. Já o de linha, que também é a mesma coisa, é um processo repetitivo. Então, vai fazer a mesma coisa, vai ser o V base 2 sobre a impedância de linha. Que isso daqui vai dar 12,57. E o ângulo de 17,68. Transformando em ampere, também dá 1452,07. Bom, agora nós vendo a tensão da barra 3 também. Bom, agora a gente vai fazer a questão B, o item B. Até a letra A a gente não resolveu nada do circuito. Agora a gente vai começar a resolver o circuito que foi proposto pelo professor. Com isso, né, começando, a gente vai calcular a impedância equivalente da sequência tanto positiva, tanto negativa. E qual que é? É o paralelo, é o primeiro paralelo. Então, a gente vai calcular a impedância, que isso vai estar incluído a do indutor, mais o do reator 2,
mais do capacitor 2, mais o π2. E isso aqui, né, esses valores aqui a gente já fez no item A, vai dar 15 menos J 30811. Uma vírgula aqui. Isso aqui é indutância. A gente quer a impedância. E a impedância a gente sabe que é o inverso, né, da indutância. Ou seja, botando esse valor aqui, a gente vai descobrir que a impedância do paralelo é 0,06397 mais J 0,014 ohms. Agora a gente vai ver a impedância do ZQ, que vai ser, a gente vai criar uma impedância. O que a gente vai fazer? A gente vai unificar todas as impedâncias em um bloco só para ser a impedância total. Ou seja, vamos criar um ZQ2 aqui, que vai ser a soma desse paralelo que a gente acabou de fazer, vou chamar de paralelo, mais o ZP. E isso daqui, que é o de linha, isso daqui vai dar 0,06576 J 0. Vamos. Agora a gente vai transformar. Essa primeira etapa vai ficar transformando de impedância para reatância, de impedância para reatância, justamente para a gente somar com o que a gente já tem. Então a gente vai transformar isso daqui em indutância para a gente somar posteriormente com o reator 1 de linha. Então tá, então a gente vai. A gente quer o IQ2, que é. Então substituindo isso daqui aqui, vai dar 12,25 menos J 6,022. Agora, vamos somar, vamos criar uma indutância IQ3, que vai ser a soma disso com a de linha e o reator. Então vai ser o EQ2 mais EPI mais R1. Isso aqui vai dar 12,25 menos J 7,1032. Deu esse valor. Agora vamos transformar de novo em reatância para a gente ter uma reatância total posteriormente. Então ZQ2 isso sobre, no caso aqui é Z e aqui é impedância. Isso daqui indutância. E isso daqui vai dar 0,61. Tem um zero aqui. 0,6109 mais J 0,04 ohms. Agora sim a gente pode ter a total, que vai ser isso, o ZEQ3 mais a impedância do transformador, que a gente já calculou na questão anterior. Ou seja, isso vai dar 0,06109 mais J 0,04097. Deu esse valor. Agora vamos para a sequência positiva. Primeiro a gente vai descobrir a corrente do gerador 1, que vai ser o V1. Como foi falado, anunciado que está adiantado em 30, vamos fazer essa multiplicação aqui por 30 sobre o Z total. Ou seja, isso daqui vai dar, a parte de cima vai dar isso, fazendo essa multiplicação desse fator com esse. Então vai dar 47,3 sobre o Z total.
fazendo, né, pegando o Z total, né, um macete matemático, pegando o Z total, multiplicando em cima e embaixo para a gente tirar esse J, a gente vai chegar no valor de total de chegar no valor total dele. Então, o valor total disso deu 13,09 aproximado, né? Vamos aproximar, com um ângulo de menos 16,54. Agora a gente multiplicando, a gente pode fazer a multiplicação pelo I base para descobrir I ampere. Como que a gente faz esse cálculo aqui? A gente sabe que o I é igual a... A gente sabe que o I base é igual ao S base sobre raiz de 3 sobre o V base. Aqui a gente sabe que é 100. E o V base, ele vai mudar. Ele pode ser ou 20 ou 500, dependendo em qual a parte do sistema que a gente está. Nesse caso, a gente está no alta, então aqui vai ser 500. Ou seja, nós teremos que multiplicar por 115. Então a gente vai ter um I base na alta de 115. E na baixa igual a 2,88 Ka. Isso daqui tem A, no caso. Com isso, a gente fazendo a multiplicação desse daqui, a gente descobre que a gente tem o IG1 igual a 1508,0069 com ângulo de menos 16,54 ampere. Descobrindo, agora a gente tem que descobrir o V base 1. V base 1. Só delimitar aqui. O V base 1 vai ser igual ao V1, isso aqui, menos ZT. Substituindo todos os valores que a gente já tem disso, a gente vai encontrar um valor de 0,92275, um ângulo de 43, isso em PU. Agora, em KV, a gente tem 461. Em KV. Ok. Sabendo o V base 1, de página. Sabendo o V base 1, a gente pode descobrir o reator 1. Ou seja, R1 vai ser o V1 base sobre o ZR1, que isso daí a gente já calculou. Ou seja, isso daqui vai dar 1554,9 menos 46,41. Isso em PU. Agora, multiplicando pelo I base, temos 213,0 em ampere. Agora vai ser um processo meio uma máquina, porque vai ser fazer essa fórmula para cada elemento. Então o próximo é o I capacitor, que vai ser o V1 sobre o Z do capacitor, que isso daqui vai dar 0,5479
PU. Transformando em ampere, a gente chega no valor de 97,90. Deixa duas casas decimais. 133,59 ampere. Agora, para a de linha. A de linha vai ser um pouco diferente. Porque ela vai ser o IG1 menos o IR1 menos o IC1, né? Que foram esses valores que a gente encontrou aqui por cima. E fazendo a conta, a gente vai achar 12,58, 17, 34 graus de PU. Em ampere, a gente vai encontrar 1453,59. Um ângulo mesmo, que é só multiplica em ampere. Agora vamos para base 2. V base 2. Que vai ser o V base 2 vai ser o V1 menos o I linha vezes o V π. Isso aqui vai dar 0,82, 0,73, 28,99 PU. Que em KA, em KV, isso daqui dá 411,036, 28,99 KA. KV, no caso, perdão. K, que é KV. Aí a gente repete o mesmo processo para os elementos que estão na barra 2. Então, o IR2 vai ser o V2 sobre o ZR2. Que isso daqui dá 1,64, 61,01 PU. Agora, em ampere, dá 184,84 menos 61,01 ampere. O capacitor, a gente faz o igual. A gente vai dar o V2 sobre Z do capacitor. Isso daqui dá 0,7541, 118,99 PU. Transformando em ampere, dá 87,22, aproximando duas casas decimais, 118 ampere. Isso no caso é o do shunt, né? Então aqui é 2/2. Agora o I do capacitor, agora sim, o I do capacitor vai ser... Como é que é a coisa? Vai ser o V2 sobre ZC. Que dá 82,2073, 118,99 PU. Transformando em ampere, né? Isso vai dar 94,92, 118,99 ampere. E o I do indutor, mesma coisa, mesmo processo, ZL. Isso daqui vai dar 12,57, 17,68 em PU. Em ampere, isso dá 1452, 0,7, 17,68 ampere. Agora, nós temos que ir para a sequência negativa. Então, começando aqui, SEC negativa. Estávamos na positiva, agora vamos para a negativa. Então, o V2, ele vai ser o V2 linha, vai ser o V2 com um atraso
no adianto de menos 30. Isso daqui vai dar em PU. Agora, o mesmo processo que a gente fez para o positivo, a gente vai ter que fazer para o negativo. Ou seja, a corrente do gerador 2 é V2 sobre o Z total. Aquele Z total que a gente calculou lá no começo do item B. E isso daqui vai dar 1,53, com ângulo de 102,52 em PU. E ampere fica 177,81 e o ângulo é a mesma coisa. Ampere. Um detalhe muito importante também é a gente lembrar do deslocamento angular. Ou seja, aquele que esse IG2 ele não tinha o deslocamento. Agora a gente vai calcular com deslocamento. Que basta pegar o IG, esse aqui, vezes ângulo de 30. Que isso daqui vai dar o mesmo módulo, mesma coisa. Só que com acrescento de 30 graus, 132,52. Isso em PU. E em A, em ampere, vai dar a mesma coisa, 177,81, 132,52 ampere. Ok. Agora, depois desse passo, nós temos que descobrir a tensão 2. E essa tensão 2, ela vai ser muito importante. Então, vamos calcular. O V2, ele vai ser, da barra 2, o V2 menos o IG2, que esse que a gente acabou de calcular, IG2 vezes ET. E isso aqui vai dar 0,10843, 132,65. Calculando o V base, a gente também tem que transformar em KV, que esse valor em KV vai dar 54,21, com um ângulo igual, 132,65. Agora a gente já tem o V2, V da barra 2. Com isso, a gente consegue calcular do caso o V da barra 1. Isso aqui. Esse é o V da barra 1. V da barra 1. Falei V da barra 2, mas não. V da barra 1. Ou seja, o I do reator 1 ele vai ser o V da barra 1 sobre o Z R1. Esse valor aqui a gente já tinha calculado, então em PU vai dar 0,2168 com ângulo de 42,65. Esse VB1 é esse aqui. Ou seja, em ampere, isso daqui vai dar 25,04 42,65. Nessa parte vai ser isso. Essa transformação você vai ter que pegar, vai ter que descobrir o V da barra para fazer essas manipulações. Agora a gente vai para o shunt, que vai ser o V da barra 1 sobre o Z. Isso daqui vai dar 0,099,638 com ângulo de menos 137,35 PU. E ampere é só multiplicar pelos valores que a gente
comentou, vai dar 11.505 e o ângulo é igual a ampere. Agora, vamos calcular a corrente de linha. A corrente de linha vai ser o IG2, que é um atraso, menos o IR1, menos o I do shunt, 101 π. E isso daqui vai dar 11.479, um ângulo de 106,45. Em PU. Em ampere, isso vai dar 170,81, com ângulo de 106,45 ângulo. Isso daqui é ângulo 1. Ok. Descobrindo isso, a gente faz o mesmo processo. Ou seja, a gente vai pegar o componente que a gente quer. Esse daqui é o shunt 2. No caso aqui a gente terminou. Agora a gente vai descobrir o V2, o V da barra 2. O V da barra 2 a gente faz igual o V da barra 1. Que vai ser o V da barra 1 menos EP e o I linha. Por isso que esse linha aqui é importante para a gente jogar aqui. Vai dar 0.096601 PU. E em KV, isso aqui vai dar 48,3. E o ângulo igual em KB. A gente faz o mesmo processo que a gente fez da barra 1 para a barra 2. Bom, agora como que era o mesmo processo, eu fiz antes. Então, basicamente, é pegar o V da barra 2 e dividir pela impedância que a gente calculou anteriormente, no item A. Ou seja, aqui deu o valor de PU e aqui em A. Então, foi basicamente isso. Eu fiz sem ser na gravação para não ser repetitivo, ficar repetindo a conta. E já agora a sequência 0, ela é diferente dos demais, porque o transformador ΔY aterrado impede a passagem das correntes da sequência 0. Essas correntes circulam apenas internamente no enrolamento em delta e não chegam ao outro lado do transformador. Por esse motivo, não realizaremos os mesmos cálculos feitos nas sequências positiva e negativa. O principal objetivo aqui é compreender o efeito da ligação do transformador sobre a circulação das correntes de sequência 0. Bom, agora vamos resolver o item C. Nos itens anteriores, nós montamos os circuitos de sequência positiva, negativa e 0, e resolvemos todo o sistema utilizando componentes simétricas. Como resultado, nós encontramos as tensões e as correntes de sequência positiva, negativa e 0 em todos os pontos do circuito. Porém, essas não são as grandezas que realmente existem no sistema elétrico. Na prática, nós queremos conhecer as tensões nas fases A, B e C, e também correntes das fases A, B e C. Por isso, nesse item, vamos fazer a transformada inversa das componentes simétricas. Questão C. Lembrando que aquela matriz que eu mostrei no começo, que é BA, BB, BB, é igual a botando aqui essa matriz, temos a única diferença é que esses valores estavam aqui e esses valores estão aqui, porque não é a inversa. No caso, é a inversa daquela. Com isso, a gente vai descobrir os valores
Vamos descobrir agora os valores de VA, VB e VC. O procedimento é exatamente o procedimento aí mesmo que a gente fez no item A. Né? A gente vai multiplicando para a gente descobrir os valores de VA, VB e VC. Ou seja, o VA vai ser V0 mais V1 mais V2. O VB, V0 A ao quadrado vezes V1 e A vezes V2. Lembrando que quando a gente multiplica por A, isso é a mesma coisa que multiplicar por 120 graus. E A ao quadrado é igual a 240 o ângulo. Ou seja, agora vamos descobrir o VA da barra 1. Então, VA da barra 1. Barra 1. Que vai ser o V1. O V1 mais o V2 da barra 1. Então, V1 da B1 mais B2 da B1. E isso daqui vai ser igual a 0.93.0853. Não, no caso aqui não tem ponto. 50,28. Isso em PU. Transformando em KV é igual a 475,42, que o ângulo é igual. O procedimento vai ser aquele que eu te falei. As fórmulas são para o VB da barra 1 é igual a ao quadrado V1B1 da barra 1 mais a V2B1. Isso daqui vai dar um resultado que eu já vou dar. Eu só vou escrever a fórmula primeiro para não ficar repetitivo. O VC da barra 1 é igual a V1B1, que é barra B, mais A ao quadrado V2 barra 1. Já volto com um resultado. Ou seja, botando os valores, né, de VB1 que a gente já tinha descoberto nas questões anteriores, fazendo a multiplicação, deu PU, valor em PU e em KV. É a mesma coisa aqui. Agora, para a barra 2, é exatamente o mesmo processo. A gente vai... Pronto. Escrevi as fórmulas aqui para a barra 2 e vou fazer as contas, substituir e já trago o resultado. Bom, agora vamos determinar as correntes das fases do transformador. Assim como nós fizemos para as tensões, utilizamos a transformada inversa das componentes simétricas, mas agora aplicadas às correntes. Começando pela fase A, a expressão, né, o IA é igual a I0 mais I1 mais I2. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar 11,76 menos 12,7. Esse valor a gente encontrou na questão anterior. E em KV fica 1359,06 e o ângulo igual. KV. Vou escrever a fórmula dos outros dois. Então eu já escrevi aqui os valores. Em PU é só a mesma fórmula do que a gente usou antes. Agora a gente usa aqui. Multiplicar o A ao quadrado, lembrando que A ao quadrado é igual a multiplicar por 240 o ângulo, que dá esses valores em PU e esse em A. Sendo o próximo passo, agora a gente vê a corrente de linha, que é novamente o mesmo passo. Eu vou escrever. Então, agora eu fiz a corrente de linha, que é basicamente o mesmo processo. E essas correntes a gente já encontrou na questão anterior, que é basicamente a gente substituir e multiplicar por A. E depois transformar para ampere, tirar de PU. Bom, assim como a gente fez nos passos anteriores com a tensão de barra 1, barra 2 e corrente,
Isso vai se repetir para as seguintes correntes e os seguintes processos. Vamos fazer o mesmo passo para descobrir a corrente de reator 1, o qual a gente vai jogar nas fórmulas, vai descobrir o valor em PU e depois transformar em A, como a gente pode ver nos resultados. E em seguida, vamos fazer o mesmo passo para o reator 2, com as correntes do reator 2. Em seguida também para o capacitor P1 e o P2. E finalizando com a corrente do capacitor de shunt. Em seguida da corrente de carga. Você faz o mesmo processo usando a mesma fórmula e usando os dados que a gente descobriu anteriormente. Assim a gente finaliza a questão item C. E através desse vídeo você tem o conhecimento de aprender as questões A, B e C da matéria de análise.